Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje faremos uma live com a doutora Tânia, uma querida, uma hiper profissional que aceitou estar aqui com a gente, passando seus conhecimentos para todos nós. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigada por estar aqui essa noite com a gente. Um tema muito importante. Opa, meu celular aqui arrumando aqui. Gente, hoje foi uma correria. Cheguei tarde aqui. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Chamar a nossa doutora. Todos tenham uma boa noite e obrigada, gratidão por estar aqui. Sei que tem tantas lives, né? Boa noite, doutora Tânia. Boa noite, Samanta, querida. Tudo bem? A doutora está me escutando bem? Eu estou. E você? Então tá bom. Está ótimo. Pessoal, qualquer coisa, o som, vocês avisam a gente aí. Doutora Tânia, muito obrigada por estar aqui com a gente, pegar um pouquinho da sua noite aí para falar, falar sobre esse tema tão, ao mesmo tempo, polêmico e com muitas dúvidas. Olha, essa semana, o que é dúvidas que eu recebi de mães, para a gente bater esse papo aqui, que é tanta gente com angústias, querendo... entender, né, melhor que posição tomar, mas, assim, em primeiro lugar, eu gosto muito de falar sobre a importância do diálogo, em primeiro lugar, até chegar a vias de fato, né? Mas é muito importante a gente também ter essa informação sobre a parte jurídica, essa proteção jurídica que faz parte e tem que ser cobrado no momento certo, né? Então, muito obrigada por estar aqui e falar desse assunto tão delicado com a gente. Eu é que agradeço o convite, porque para mim é um prazer colaborar nas questões jurídicas, principalmente porque, além de mãe, eu sou avó, fui professora na rede pública de Belo Horizonte, no Colégio Particular Santa Doroteia. Então, eu entendo um pouco qual que é a aflição do professor, do meu lado como professora, da aflição da mãe, que passa por isso, não é? Porque o que a gente quer é que o nosso filho seja feliz na escola, e também da questão jurídica, porque são várias pessoas que procuram, querendo saber a quem socorrer, né? Quando ocorre alguma questão voltada para questão na área da educação. E quero agradecer também. Quero só agradecer também a todos que estão aqui nos acompanhando. Muito boa noite para todos. Eu gosto muito de agradecer a todos aqui que parou um tempinho da sua noite, reservou para estar aqui com a gente, num multidão de live, né, acontecendo, e parou aqui em ouvi-la. E muito obrigada a todos que estão aqui, que Deus abençoe a todos e nos abençoe aqui nesse momento, que seja um momento muito aproveitoso. Portugal agradece, sempre companheiro aí, muito obrigada, viu? Doutora Tânia, eu queria que a doutora, né, já se apresentou um pouquinho, falasse um pouquinho mais para a gente entrar no tema. Meu nome é Tânia Carvalho, eu sou advogada que atua na área do direito de família, sou pós-graduanda em educação inclusiva e atuo na área das pessoas com deficiência. Já tenho alguns artigos publicados no livro pela editora VAC, participo também do e-book da dislexia, a convite dessa querida Samanta. E, como eu já disse, né, já atuei... Pois é, já atuei como professora durante 15 anos. E na advocacia, eu trabalho desde quando eu me graduei pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Esse ano, em agosto, estou fazendo 20 anos. E atualmente eu atuo no escritório Fontes Advogados, que fica no Barro Preto. Depois, ao final, eu vou deixar aqui meu contato para que alguém queira fazer alguma pergunta, me encaminhar por e-mail, ou até mesmo pelo WhatsApp. Tá bem? Ótimo, muito obrigada. Então vamos lá, estava assim, enrolando um pouquinho para o pessoal ir entrando, para não perder nenhum momento da doutora aqui, ó, gente, vai ser uma aula. Pega papelzinho aí, vamos anotar. E, doutora, se me permitir, posso deixar gravada a live depois? Sim, com certeza. Então vai ficar gravado, oba, para divulgar para mais pessoas que não puder estar assistindo agora, vai assistir mais para frente. E vai com um coraçãozinho, avisando os amigos que o assunto vai ser bom e vamos começar. Doutora, fiz um roteirinho aqui, né, para não me perder, muita pergunta, eu tive que elaborar aqui, fazer um resuminho, mas a gente também vai tentar, no caminho, pegando algumas perguntas aqui do pessoal, ó. A gente sabe que não existe uma lei específica para dislexia e para transtorno de déficit de atenção, né? A nível federal, que é muito importante que a gente entender que a gente está falando a nível federal, porque existem alguns estados que já têm, né? Mas quais os procedimentos jurídicos que podemos utilizar quando a gente procura a justiça? Tá. Em primeiro lugar, eu queria só, assim, para poder deixar, assim, bem claro para as pessoas, né? Às vezes tem alguma mãe que está nos assistindo e que ainda não sabe nem o conceito de dislexia. Eu vou falar uma coisa bem breve, apenas para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender daquilo que a gente está falando também, né? Então, dislexia trata-se de um transtorno na aprendizagem, na escrita e na leitura. E o TDAH, de atenção e hiperatividade. Você está tocando um assunto muito importante sobre a questão da lei federal, porque existe um organograma com relação às leis no nosso país. Então, a lei que está em alto grau é a nossa Constituição Federal. E depois nós temos as leis federais que servem a todo o Estado brasileiro. E depois, como você mesmo disse, tem as leis estaduais e as leis municipais, que, conforme mesmo os nomes dizem, se referem a leis dentro de um estado e leis dentro de um município. Trata-se de uma lei federal. A lei federal, ela traz uma garantia de direitos em todo o território nacional relativo a várias questões. Por exemplo, os autistas, eles têm uma lei federal. E o que isso dá de garantia para eles? Dá acesso a várias questões voltadas para a área da saúde, para a área da educação, para a área do trabalho, para a área da previdência social. E, infelizmente, quem tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e dislexia ainda não tem uma lei federal que os acolhe, que garante a eles os direitos. Existe um projeto de lei que está no Senado, inclusive todas essas pessoas envolvidas com crianças e adolescentes com dislexia e TDAH entram lá no site do Senado, vão lá, mandam e-mails para os senadores para que esse projeto possa ser mesmo transformado em lei federal, porque ele já está lá, já tem 10 anos, que é uma luta isso, para que mais direitos possam ser conquistados, porque junto com os direitos, nós temos as políticas públicas para garantir o cumprimento desses direitos. Então, daí a importância de uma lei federal para também quem tem dislexia e TDAH. E aí, falando sobre lei federal, em 2015, não é? Foi criado o Estatuto das Pessoas com Deficiência. E lá, no Estatuto da Deficiência, foram elencados quais são as pessoas que teriam direito e poderiam ser consideradas deficientes. Quem tem dislexia e TDAH não foram contemplados com esse estatuto. Mas, como você me disse aí na pergunta, como é que vai ser? Será que esses alunos que têm
esses transtornos de hiperatividade, de déficit de atenção e também dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita vão ficar à margem da educação? Não, não vão. Por quê? Aí nós vamos voltar lá para a nossa Constituição, igual eu falei, porque a educação é um direito de todos. E todos têm que ter igualdade de oportunidades nas escolas. Então, o aluno que tem dislexia ou TDAH, ele vai poder usar, dentro da nossa legislação, nós temos a Constituição Federal, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Estatuto das Pessoas com Deficiência, porque lá fala sobre a educação inclusiva. Podem ser usados todos esses artigos para buscar, junto ao judiciário, os direitos de uma inclusão dos alunos, crianças e adolescentes com dislexia e TDAH. Então, o primeiro passo, eu vou colocar assim, olha, a mãe, ela conseguiu, através de laudos, não é? E também de avaliações pedagógicas, que a criança tem dislexia ou TDAH. Como é que ela vai fazer? Isso tem que ser feito logo quando a criança vai ser matriculada na escola ou quando vira o ano, né? Que vai rematriculá-la para ela seguir o caminho dela no ensino educacional. Ela vai ter que ir até a escola e levar um laudo para que a escola possa ser cientificada do que aquela criança tem. Entendeu? Como é que é esse laudo? É um laudo elaborado por psicopedagogo, mas também precisa de ser um laudo elaborado por um médico, ou o pediatra, ou pediatra, ou até mesmo o neurocirurgião. Por quê? Porque existem outros direitos que eu vou falar aqui mais para frente, que para que possam ser garantidos, precisa de uma assinatura de um médico. Inclusive, algumas instituições também exigem que o laudo seja assinado por um médico. Até porque é por causa das terapias, tratamentos de terapias que aquela criança e adolescente vão passar, medicamentos também, não é? Que você sabe que em alguns casos precisa de uma medicação. Então, o primeiro passo é a mãe se munir desse laudo para que ela possa ir à escola buscar os direitos que a criança vai precisar para ter uma melhor aprendizagem. Aí, como é que ela vai fazer? Ela vai chegar na escola, vai levar o laudo, vai pedir para que quem for recepcioná-la dê a ela um protocolo ou um recibo dizendo que foi apresentado um laudo, que ela marque uma reunião com a supervisora ou com a diretora da escola e que seja registrada essa reunião através de uma ata, que ela possa fotografar a ata também. Para quê? Para que o filho dela, como você disse, que o primeiro passo é o da conciliação, não é? A lei, ela fala que é dever do Estado propiciar a educação, mas também que é um dever da família e de toda a comunidade escolar acompanhar esse acesso, participação e permanência da criança e do adolescente na escola. Então, a mãe, nessa reunião, ela vai colocar para a direção da escola as necessidades daquela criança, não é? Quais são as dificuldades que ela tem, por exemplo, se é uma criança que a mãe já sabe lá que vai precisar de um atendente educacional especializado, ela vai relatar lá naquela reunião desde o início do ano. Ou então uma criança que precisa de um ledor, também ela vai relatar isso para a escola e o laudo também vai confirmar aquilo que a mãe fala. Entendeu? Então, se a mãe fala assim, eu estou buscando todos esses direitos que o meu filho tem, mas se ela não tem a base, como é que ela vai garantir que todos esses direitos sejam efetivados? Eu quero deixar claro que não é obrigatório a apresentação do laudo para matricular a criança, porque não existe nenhuma regra exigindo o laudo. Mas como você mesmo falou, não é, Samanta? A gente que é a mãe, a gente quer o melhor para o nosso filho. E se você não pede, no direito existe uma frase que fala o seguinte,
que a justiça não socorre quem dorme. Então, se a mãe ela não leva o laudo, ela não faz essa reunião, não comunica à escola quais são as dificuldades da criança, ela não pode chegar lá no final do ano e falar assim, ah, meu filho tomou bomba porque ele não teve maior tempo para fazer uma prova, a prova dele ele não teve às vezes ele não precisa de um ledor, mas precisa de um transcritor. Então, ela não vai poder exigir que a escola, né, fala assim, ah, não, vamos anular essas provas, que meu filho precisa de outras provas para poder passar de ano. Por quê? Porque, igual eu disse, ela não pode dormir no ponto, ela tem que logo, quando a criança vai para a escola, apresentar essa documentação. E isso não é só na escola do ensino fundamental, não. Até quem tem dislexia e TDAH, que inicia para a faculdade, ela é obrigada a levar esse laudo para que lá também, depois, ela possa ter direito de refazer a prova, fazer a prova com mais tempo, ter a ajuda do ledor e todas essas outras questões que são direitos de quem tem dislexia e TDAH. Então, ela foi lá, levou o laudo, a escola, né, concordou com aquilo, porque hoje eu vou falar assim, uma coisa que a educação na escola pública, a inclusão tem andado mais rápida que nas escolas particulares. Esse é um fato que a gente se observa com muita clareza, mas isso também não quer dizer que a escola particular não tem obrigação de ser uma escola inclusiva, tem sim, porque inclusão não é uma modinha, é uma determinação legal. O Brasil, ele tem feito muito, caminhado nisso, de se tornar um sistema educacional inclusivo, à medida que o tempo passa. Então, a mãe vai fazer isso. Ela vai lá, vai fazer o registro e pronto. Se a escola não cumprir com aquelas determinações do laudo, aí ela marca-se uma nova reunião, conversa com a professora, porque o diálogo é sempre o melhor caminho. Até porque, não é? O seu filho vai continuar naquela escola. Então, se a mãe ela não tentar, por todos esses meios assim conciliatórios, qual o clima e qual ambiente que ela vai ter com aquela criança naquela escola? E eu costumo até dizer também, né? Se a mãe já percebeu que aquela escola não é inclusiva, no quesito, no que tange à escola particular, talvez seria melhor ela procurar uma outra escola particular que seja mais inclusiva, né? Porque o filho dela pode se tornar uma criança mais feliz. Agora, se é uma escola pública, que é uma determinação legal e ela não tem condição de transferir, porque a escola pública a gente sabe que cada estado tem uma regra, né? Ela vai fazer um boletim de ocorrência, vai até a Secretaria da Educação. Aqui em Minas Gerais a gente pode fazer reclamação, inclusive pelo próprio site da Secretaria de Educação. É só você entrar lá, tem lá reclamação, aparece lá o assunto, que é questão de educação inclusiva, você faz a reclamação. Você pode também fazer reclamação perante o Ministério Público e também hoje pode ser feito através do site do Ministério Público. Então, ela tem várias opções. Agora, se de tudo isso que ela fizer, mandar uma notificação para que a escola cumpra através de uma contratação do advogado ou através de um defensor público, se nada disso restar, vai caber a ela aí, no último caso, acionar judicialmente para que aquela escola cumpra as determinações legais. Mas eu gosto de ressaltar, se a gente chegar nesse limite, dá um jeito, troca de bairro, troca de escola, porque aquela criança que está no meio de tudo isso, ela vai sofrer dentro da escola, né? É fato isso. Ô, doutora, sobre o ledor, eu vi uma pergunta aqui, gostaria de estar dentro do que a gente está falando. O ledor, o transcritor, isso é legal eu pedir isso, né? Porque até no Enem se fala disso. Eu cobrar isso da escola e tem que estar no laudo, né? Exatamente, por isso que eu te falei. Porque o laudo com
assinatura do médico, ele tem uma base, não que os psicopedagogos, né, pedagogos não tenham devida importância, mas eu tô falando, tô colocando uma questão mesmo, não é? Que como é um transtorno, que a assinatura do médico, no caso neurologia, neuropediatra ou pediatra, com aquela assinatura do médico, o laudo, ele, uma característica de jurídica muito mais forte, entendeu? Para todo direito que ela queira conquistar, ela precisa do laudo. Sem o laudo, não há como ela reivindicar, porque a própria mãe dizer que o filho precisa é uma coisa, não é? Agora, um profissional que tem competência para dizer que o filho, que aquela criança precisa daquilo, é o primeiro passo para que a justiça olhe e defina que aquela escola vai ter que cumprir o que manda a lei. Inclusive, o atendente educacional especializado já está determinado desde o ECA, né? Não é só com o Estatuto das Pessoas com Deficiência. O ECA, inclusive, vai fazer 30 anos já. Nossa. Não é novinho, né? Já está aí, já está bem maduro, né, doutora? É importante a gente falar também que a escola se tiver professores aqui, tem que investir nesse aluno, né? Não só a criança, existem as crianças também sem laudo, com dificuldades. E para chegar num laudo, primeiro que é caro, né? É muito caro para chegar num laudo. E não é todas as crianças que conseguem um laudo. Então, assim, o bom senso é tudo, né, doutora, também. E a gente tem aquela norma técnica de 2014, que a gente pode utilizar também, doutora? Essa norma técnica, uma adaptação de uma criança sem laudo, mas, assim, bem superficial seria? Sim, pode sim. Inclusive, assim, o próprio professor, quando a criança começa, o professor, ele mesmo, às vezes ele mesmo que identifica essas dificuldades e relata a situação para os pais. Isso também é muito comum. Às vezes o pai não percebeu que a criança tem essas dificuldades, esses transtornos, e às vezes vem da própria escola, que chama o pai, que informa o que está acontecendo, orienta. Inclusive, uma orientação que eu vou dar é o seguinte, para os pais que não têm condição, eles podem procurar o hospital, os hospitais das faculdades, não é? Nós temos o hospital da faculdade aqui em Minas Gerais, da UFMG, que presta um trabalho muito bacana. Tem também as ONGs também, que fazem um trabalho bem bacana com relação a isso, que às vezes tem até lá, não é? Os profissionais com consultas gratuitas, as prefeituras. Tem a faculdade, as grandes cidades que têm a faculdade, procure, né, a parte de psicólogos, de pedagogia, que lá eles sabem mais ou menos aonde se dá o caminho, né, doutora? E prestam assistência gratuita, né, que é o mais importante. Também, que é o mais importante. Quais os direitos, então, das pessoas com dislexia e transtorno de déficit de atenção? Quais os direitos que eu posso? E esses direitos, eu tenho que estar dentro do laudo desses direitos? Porque normalmente, muita gente, eu já vi aqui uma pergunta, que o laudo só vai o CID. Né? Eu vou falar em individual. O meu caso, a fono que passou para o médico da CID, ela colocou quais as orientações que a escola teria. E em cima disso, levei para o médico dar o CID. Realmente, o médico só deu o CID. Quem deu as orientações foi a fono, junto com o laudo. Né? Então, assim, o que a gente pode... quais os direitos dessas crianças? Igual eu já tinha começado a falar, por exemplo, a criança ela tem direito a um ledor, ela tem direito a um transcritor, ela tem direito de um tempo maior para fazer a prova, ela tem direito a uma avaliação diferenciada com perguntas assim,
que possam propiciar a ela um maior entendimento. Esses são os... Tem direito também ao atendente educacional especializado, se for o caso, mas o que você disse é uma coisa muito importante, porque por isso que o laudo, ele é multifuncional, né? Porque tem multidisciplinar, porque são vários profissionais para poder, inclusive, prestar essas orientações à escola, não é? Aqui em Belo Horizonte, eu vou citar a clínica da doutora Ângela Matilde, que embora seja particular, mas é uma clínica para quem, né, teria condição, que oferece exatamente essas recomendações nos laudos que ela produz, entendeu? Já vem com essas orientações para facilitar o trabalho junto à escola e também para que se cumpra qual que é a necessidade que aquela criança apresenta, porque nem toda criança precisa de ledor, nem toda criança precisa do atendente educacional especializado. Porque é muito individual, né? Cada criança é única. Eu tenho em casa duas crianças com dislexia, são necessidades completamente diferentes, né? Então, não tem como a gente rotular isso, né, doutora? Exatamente. E sobre a inclusão educacional, ela tem direito, que é tudo isso que a doutora falou. Sim. Por quê? Porque o Brasil ele já tem implantado, através de vários anos, esse sistema inclusivo. Então, se a gente pegar lá na Constituição Federal, já vem dizendo que a criança e o adolescente têm direitos à igualdade de oportunidades, que a educação é um direito de todos. Entendeu? Não há uma regra para se determinar como que aquela criança vai ser matriculada. Todas as crianças e adolescentes têm direito a se matricularem na escola de ensino regular. E têm direito a essa educação inclusiva, que é o acesso, não é? A participação e a permanência da criança conforme o Estatuto das Pessoas com Deficiência, porque é o estatuto que fala no artigo 28 sobre a escola inclusiva, como o ECA também fala em seu artigo 53. E na Constituição nós temos o artigo 209, que fala também que compete à escola privada ser uma escola inclusiva, porque a escola particular ela está junto com a escola pública no sistema inclusivo de educação. Inclusive, assim, as escolas particulares, quando veio o estatuto, elas entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo discutir no Supremo sobre a legalidade desse estatuto, sobre essa questão de que as crianças tivessem acesso à escola de ensino regular. E o Supremo entendeu que a escola particular também tem obrigatoriedade de fazer com que as crianças que necessitem, né, de educação especial possam ser matriculadas na escola de ensino regular. E para uma escola particular, a escola particular ela só pode negar a matrícula da criança se naquela escola não tiver mais vaga, entendeu? Se não tiver mais vaga para a matrícula de nenhuma criança, independente de ter algum transtorno ou alguma deficiência, se você for numa escola e falar assim, olha, aqui não tem vaga, esse ano, o terceiro ano aqui, as vagas estão completas, não é? Então, nesse caso, é a única opção que a escola pode negar a matrícula de uma criança e de uma adolescente, porque não existem vagas para aquela escola. Mas, por exemplo, se uma mãe for lá que tem uma criança com deficiência ou com transtorno, não conseguir a matrícula e for uma outra mãe e matricular a criança, isso é considerado crime e a direção da escola pode até responder por isso. Não se pode negar a matrícula de criança porque ela tem um transtorno ou porque ela tem uma deficiência. Eu tenho duas perguntas aqui que voltaram a perguntar aqui. A escola do meu filho diz que a dislexia não é deficiência.
ela não entra na inclusão? É isso que a escola normalmente fala. Então, sempre fala, não é deficiente, então não entra na inclusão. O que você pode dizer disso? Nossa, se eu escutar isso. Dói o coração da gente, né? Porque a escola, que seria o local, que para mim, a escola é a porta de entrada para a inclusão. Porque é lá que as crianças vão aprender sobre as diferenças, não é? Vão aprender a conviver com as outras crianças e vão levar para a vida adulta isso. Então, até me dói quando eu escuto isso. E o que a mãe vai ter que fazer? Vai ter que fazer, igual eu disse, vai ter que procurar buscar o exercício dos direitos dela perante a Secretaria Municipal de Educação, perante o Ministério Público, perante a Defensoria Pública. E se nada disso der certo, através de uma ação judicial, porque a Justiça tem entendido que se for apresentado um laudo, que a criança tem direito, sim, a uma educação inclusiva. Tem umas coisas que dói, né, doutora? Pelo amor de Deus, eu falo, gente, como que um ser humano consegue falar isso para outro, independente do que for? Doutora, aqui também outra pergunta assim, tadinha, né? Só fico perguntando. Não, vamos lá. Quando se tem um laudo, o plano de saúde é obrigado a cobrir todas as terapias? E aqui, dizendo aqui, também tem uma outra. O governo médico tem que reembolsar a fonoaudióloga? Então, vamos na primeira, né? Se o plano de saúde cobre as terapias. Pois é. Então, aí agora eu vou falar sobre também que está previsto na nossa Constituição, né? Todos nós temos direito à saúde, graças a Deus, né? E o plano de saúde, ele, que é a seguradora, né? Que plano de saúde nada mais é que uma seguradora para fornecer a saúde privada em substituição à saúde pública. Seguradora, ela não pode estabelecer qual que é o tratamento que uma criança e um adolescente precisa. Quem é que determina o que uma criança e um adolescente precisa é o médico. Então, é muito comum mesmo os planos de saúde negarem o acesso a esses tratamentos. Aí, infelizmente, cabem, como eu disse para vocês, buscarem as vias judiciais, através de uma ação de obrigação de fazer, para que obrigue o plano de saúde a arcar com o tratamento de acordo com o que foi determinado pelo laudo médico. Entendeu? Porque é o médico que tem a capacidade de dizer o que é que a criança precisa, qual que é a terapia, qual que é a quantidade também de sessões. Não tem como o plano de saúde determinar, não, vai precisar só de 2 sessões, pronto, acabou. Não é assim. Então, muitas vezes, as pessoas elas são obrigadas a acionar o judiciário para fazer valer o direito delas. E uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, com relação às pessoas que não têm condição, elas também podem acionar o judiciário para que a prefeitura, se não tiver aquele profissional, para que a prefeitura contrate o profissional, porque a criança que não tem condição, ela não pode ficar sem o tratamento. E da mesma forma também é com relação ao medicamento. Porque às vezes a mãe ela tem a receita e não consegue esse medicamento porque não tem condição financeira para arcar com o pagamento disso. E chega no posto de saúde, simplesmente fala, não tem o medicamento, não sabe quanto que chega, não tem condição. Então ela pode acionar também o judiciário para receber o medicamento. É um processo cansativo? Por quê? Porque em Belo Horizonte, por exemplo, existe, não é, um local específico que é para medidas liminares, que nesse caso aí, tanto quanto do plano de saúde e do pedido de medicamento, você tem que fazer um pedido liminar para o juiz, para que, tão logo você distribua a ação, já possa fazer valer o direito daquela criança ou adolescente. Porque a gente sabe que a justiça nossa demora muito, né? E se você não fizer esse pedido liminar, quando sair a decisão final, a criança já até formou a faculdade.
Então, tem que ser feito um pedido liminar. E aí, em Belo Horizonte, por exemplo, ela tem um departamento que é só para liminares. Aí a mãe, às vezes, ela tem que ir todo mês lá, levar receita para poder pegar o remédio. Se não pegar o remédio, tem que comunicar para o juiz. O juiz determina que a prefeitura pague, deposite o dinheiro para que possa ser comprado o medicamento. Então, assim, como diz assim, não é tudo que você vai lidar com a justiça, eu tenho que ter, assim, um pouco de colocar ao lado mesmo. Eu sou profissional, já tenho 20 anos de advocacia, mas a justiça não é essa coisa bonita, né? Não é uma coisa que você fala assim, a advogada lá falou comigo, é fácil. Não, não é fácil, a gente sabe disso, por isso a gente tem que procurar o caminho dos profissionais, porque esse acesso não é tão simples assim, não é preciso mesmo, às vezes, uma longa caminhada no judiciário para conquistar os direitos das pessoas com dislexia e TDAH. Uma pessoa com laudo... Está me escutando? É que meu fone parece que parou. Tá? Estou. Tá me escutando? Então tá bom. Uma pessoa com laudo de dislexia, ela tem direito à adaptação no concurso público. Vamos falar um pouquinho. E entra no portador de necessidades especiais? Uma pergunta pior. Inclusive no Enem, né, já tem algum tempo lá. Só que aí, como é que tem que ser feito isso? Logo quando faz a inscrição. Se você for olhar o edital, no edital já vem constando lá para você ter o prazo para apresentar o laudo, entendeu? O Enem, se você pegar o Enem de 2020, que foi o último lá, estava lá. A possibilidade do ledor, entendeu? Para que a pessoa possa ter o direito dela garantido. Então, como eu falei desde o início, a justiça não socorre quem dorme. Então, logo tem o edital, aí aparece lá, né, todas essas questões e a pessoa vai apresentar o laudo dela para que ela possa ter o direito dela garantido. E assim, o Enem no edital, eu posso fazer algum pedido para mudar esse edital? Para mudar? Eu consigo fazer alguma alteração nesse edital? Olha, se o edital for inconstitucional, você pode acionar o judiciário para discutir isso, entendeu? Falar, olha, esse edital aqui, ele não está respeitando a legislação, então eu posso acionar o judiciário com relação a isso. Mas, essa questão de concursos públicos, por exemplo, cai muito, inclusive hoje, perguntas relacionadas ao Estatuto das Pessoas com Deficiência. Eu até falo muito isso. Olha, quem é que está querendo passar no concurso tem que estudar sobre o Estatuto das Pessoas com Deficiência, porque a inclusão é uma obrigação legal. Então, todo mundo tem que ter conhecimento, não é? Para ingressar na faculdade é o mesmo processo, doutora? O laudo, se a faculdade cobra atualizado, você tem que atualizar esse laudo, mas ou ele é perene? Essa questão da atualização do laudo é uma questão que está sendo muito discutida, não é? Porque, se você pensar bem, às vezes aquela criança ou adolescente, ele venceu algumas dificuldades, né? Então, o laudo, estando atualizado, ele vai facilitar isso. Na faculdade, a mesma coisa, tem que se apresentar o laudo. Inclusive, teve uma ação que foi julgada recentemente de um rapaz que saiu até no MGTV contando a história dele, que ele tinha TDAH, mas ele não se apresentou à escola, à faculdade, com o laudo dele, não comunicou aos professores aquilo que ele tinha, começou a cursar a faculdade com tranquilidade. Só que quando chegou o final do semestre, ele tomou bomba,
Foi reprovado. Eu ainda falo, tomou bomba ainda no meu tempo, hein? Foi reprovado. E aí ele acionou o judiciário para fazer valer o direito dele, dizendo que ele precisava de uma prova mais acessível, entendeu? Só que a justiça entendeu que para aquele semestre ele não poderia questionar. Por quê? Porque não foi por causa da faculdade que ele não teve o direito dele assistido, entendeu? Mas aí ele teve direito depois a refazer as provas de acordo com aquilo que ele necessitava. Então, na faculdade também você tem que apresentar o laudo. Eu faço faculdade todo semestre, tem que fazer a rematrícula. E na rematrícula tem um item lá sobre o laudo, sobre as adaptações se precisa. Isso existe, sim. Isso existe. E você tá confirmando, né, como que o nosso sistema de educação tem se tornado cada dia mais inclusivo. Nós temos muitas dificuldades? Temos, sim. Temos ainda muitas questões a serem avançadas? Sim, porque né, não existe uma coisa pronta. Cada vez que as dificuldades vão surgindo, é que se para conversar, se para discutir, igual você está aqui, né, Samanta, oferecendo esse espaço com esse projeto tão bonito, né? Não é amor de mãe, não, é amor de todos, não é? Porque com essa coisa que você faz, você transmite conhecimento para tantas mãezinhas que precisam de ajuda, não é? Porque eu falo que só compreendendo, entendendo, é que os direitos vão ser respeitados. Então, quando uma professora assiste uma live ou adquire um e-book e passa a conhecer a história e os transtornos que os alunos apresentam, ela vai saber lidar com mais facilidade, não é? E quando a mãe chegar falando, olha, meu filho precisa de um ledor, ela vai falar, epa, eu já aprendi isso aqui, eu já entendi que essas crianças têm direito a esse ledor, não é? Então, esse projeto é um projeto muito bonito, não é amor de mãe, é amor do mundo. Ai, que linda! Do seu trabalho. Muito obrigada. Não, eu falo da minha vivência, né, e da minha busca de conseguir materiais para mim, de ajudar os meus filhos. Eu achei, assim, muito pouco ficar só nisso, né? Eu acho que é muita gente que, às vezes, eu vejo discussões desnecessárias por falta de informação. Às vezes o professor está batendo a cabeça, o pai e a mãe estão batendo a cabeça, simplesmente só está faltando informação. Então, assim, graças à doutora, graças a vários profissionais que me acolheram nessa busca de informação e divulgar a informação, porque o amor é de todos, porque eu não consigo fazer sozinha, né? Eu preciso da doutora, eu preciso das outras profissionais. E assim, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por dar para mim tanta bênção e eu consegui, né, passar isso para todo mundo, porque quando a gente dá para alguém, a gente recebe muito mais, né? Então eu só tenho que agradecer. E, doutora, a gente está acabando o nosso tempo. Ai, tava uma delícia. Nossa, fiz tanta pergunta aqui. Eu queria falar, a nossa live, praticamente, ela tá aqui nesse e-book que a doutora está, tem um capítulo dela. Eu vi muitas pessoas perguntando sobre os artigos, as leis. Aqui a senhora deu um resuminho, né? Ele tá bem objetivo. E aqui, qualquer coisa, procurar a doutora, né? Lá no seu Instagram. Isso. O meu Instagram é @adv de advogado, né? ADV __ Tânia Carvalho. Vou passar aqui o meu e-mail também, que é tania@wfontes.com, que é o meu escritório. E o meu WhatsApp, que é 31 975572490. E também qualquer coisa pode chamar lá aí no seu Instagram, que você direciona também para minhas perguntas, que eu terei o maior prazer em responder. Tem, se precisar alguém aí em Minas, doutora, está, né?
Minas. Senhora... Por isso que eu Então, falei 31. Minas, a doutora está. Quem estiver aí pertinho, procurar, precisar do trabalho dela também, ela está aí, uma mega, 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 mega profissional, de um coração assim encantador. E obrigada, infelizmente assim, nosso tempo está acabando. Obrigada a todos que passaram aqui, que está até agora aqui com a gente. Gratidão mesmo. E doutora, não tenho o que falar, né? Muito obrigada. Que Deus abençoe seu caminho, sua família e que venha mais e mais luz aí na sua vida. Olha, Samanta, muito obrigado. E eu é que agradeço a você, porque igual eu disse, né? Quanto mais pessoas entenderem os direitos, elas vão poder fazer jus a esses direitos perante a vida delas, né? E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Amor de mundo. Gostei, eu vou copiar isso agora nas lives. Amor do mundo. Um beijo para você. Fica com Deus, para sua família também. E estou aqui. Muito obrigada. Qualquer coisa é só me gritar. Doutora, estão elogiando aqui, doutora Tânia maravilhosa, e é mesmo, gente. Se vocês conhecerem mais, vai lá, fica atrás dela, que ela é ótima. Muito obrigada, gente. Boa noite, que Deus abençoe e bom descanso a todos. E amanhã a semana continua, né? E vamos estudar, vamos procurar informação, que ninguém sabe tudo. A gente sempre precisa saber mais. Todos também. Um beijo para todos. Boa noite. Obrigada, doutora. Tchau. Tchau.